Olá, meus amigos, tudo bem? Sérgio Branco, novamente. Estou trazendo um vídeo aqui, mais um áudio do pessoal de BH, sobre o que acontece com os motoristas. Temos a entrevista com um ex-motorista do Uber e vamos ouvir o depoimento dele. Boa noite. Flávio Simões aqui de Belo Horizonte, presidente da White Taxi BH. Vou entrevistar aqui agora, fazer umas perguntas aqui para o Bruno. Ele é um ex-motorista da Uber, foi para lá, né? Viu como é que é o sistema realmente e vai dividir com nós a experiência, a maldita da experiência, né? A péssima experiência que ele teve com o transporte clandestino. Ô Bruno, conta para nós aí um pouquinho dessa experiência que você teve lá na Uber. Então, Flávio, a experiência começou da seguinte forma. Eu já rodo na praça como taxista há uns 3 anos, sempre rodando à noite. Já trabalhei com máfia, já trabalhei com particular. A máfia que você fala são as empresas, né? Empresas de táxi, né? O nosso meio comum a gente chamar de máfia. E já trabalhei com motorista particular, porcentagem, diária, etc. E estava escutando muita conversinha a respeito da Uber, que a Uber é isso, Uber é aquilo, que o pessoal da Uber estava rachando de ganhar dinheiro, não sei o quê. Assim. E surgiu para mim uma oportunidade de rodar na Uber. Me convidaram, não, você roda bem, você já roda aí, conhece a noite e tal, vamos lá. Como eu já estava escutando muita coisa e não parecia verossímil aquilo que estavam dizendo, eu falei, tá, então vamos fazer um teste, vamos rodar lá, vamos ver como é que é. Então eu fui. Então, assim, comecei a rodar na Uber, rodei lá durante 2 semanas, e para ver realmente qual que é o ritmo, qual que é a demanda que eles têm, qual que é o tratamento, a relação com a empresa. Fui lá, fiz curso, comprei meu terno e minha gravata e tal, peguei o meu carro de padrão e fui trabalhar. Então, assim, a experiência lá, no primeiro momento, você acha que é igual trabalhar com táxi. Você vai atender passageiros, você vai levar as pessoas do ponto A ao ponto B e está tudo muito bem. Só que... Existe diferença? A diferença talvez esteja no traje com o qual você trabalha, está no fato de que... Financeiramente, Bruno? Porque o traje eu acho que isso é muito superficial. Exato, ou seja, o motorista. problema que eu vi, o que eu detectei, é a questão do dia a dia, é o por trás das câmeras. Por quê? Você trabalha na Uber, a maioria dos motoristas hoje, isso eu falo assim, eu converso todo dia com pessoas que vêm me perguntar e tal, que sabem que eu fui lá para ver como era, e os motoristas de táxi, eles ficam com uma ilusão na cabeça, eles acham que hoje esse sistema, seja Uber ou qualquer outro que apareça, é a melhor opção para um taxista que é auxiliar, que paga diária ou que paga aluguel de placa, para trabalhar. Não é, Bruno? Não é por quê? Porque o sistema da Uber, e isso eu falo assim com muita clareza, com contas feitas e com percepção pessoal. Dá um exemplo. O sistema da Uber ele não é sustentável. Por quê? Vamos pegar como exemplo uma noite excepcional que eu tive, tá? Uma noite de sábado para domingo que eu rodei. Comecei o meu trabalho por volta das 6 da tarde, estava tendo um evento lá na região de Nova Lima e fui até as 8 da manhã. Nessa noite, eu devo ter rodado uma média de 350 quilômetros aproximadamente e fiz um total bruto de R$700. Então, assim, aí o cara chega e fala, não, mas você tem R$700 uma noite, então, pô, o negócio é bom demais. Mas aí vamos fazer ponto. O Flávio vai me ajudar aqui, que na matemática eu não me arrisco muito não, mas vamos lá. Vamos lá. Eu fiz R$700, aí desses R$700, 20% fica retido diretamente na fonte pela Uber. 140 no caso, me sobra 560. 560, ok. Para fazer esses R$700, eu tive que rodar, vamos colocar por baixo aí, uns 350 quilômetros. Para isso eu gastei aproximadamente uns R$150 de combustível. 410, ficamos com 410. Ficamos com 410, ok. Desses 410, então uma vez que eu já tirei a porcentagem da Uber, tirei o combustível, eu estava rodando na porcentagem, então fica 50% para o dono do carro, 50% para então quer dizer que lá já tem essa questão do aluguel de carro, então você não era o dono do carro, você trabalhava para uma outra pessoa. Isso. Na verdade, a grande maioria dos carros hoje da Uber rodam com mais de um motorista. Ah, estão botando os carros e contratando, terceirizando o serviço, então não é o próprio dono que está... Não. Ou seja, existe a grande maioria que estão lá, inclusive tem motoristas que ele se cadastra, porque a conta tem que estar no nome do proprietário do carro, e coloca 2 motoristas para rodar em turno de 12 horas. O próprio proprietário do veículo nem põe a mão, então é uma fonte exploratória então de mão de obra esse negócio. Pois, se pode dizer que sim, ou seja, você pode considerar oferta de trabalho, mas na minha perspectiva não é exploração por parte do dono do carro, é o sistema em si que já é um desenho exploratório. Então naquela conta que a gente estava
estava fazendo, sobrou eu arredondando R$400, 200 para o dono do carro, 200 para mim que estava trabalhando. Desses 200, eu ainda tive que tirar por 14 horas de trabalho 2 refeições que eu fiz, a água, a balinha que você tem que dar para o passageiro, uma média. E ninguém na Uber vai te falar, mas tem passageiro que entra numa corrida de R$15, 4 passageiros cada um bebe uma água. Acontece, é um direito do passageiro, ele está pagando por esse conforto. Cada copinho de água em torno de R$1 por aí, né? Arredondando, se você comprar no varejo, você vai comprar 50 centavos. Mas aí você pode gastar numa semana uma média de R$20 a R$30 de água, que sai do bolso do motorista, não é o dono do carro quem provê. Mais as balinhas, os mimos, todos os mimos saem do bolso de você. Do bolso do motorista, para trabalhar no turno dele. Então, assim, gente, resumindo, eu trabalhei 14 horas, rodei uma média de 350 km, arriscando a tomar multa, arriscando acidente, desgastando, deixando... Se você tomar multa, o dono do carro paga? Não. Você é igual no táxi. Eu tomei multa no meu turno, eu pago. Isso aí não tem nada. Se no caso a fiscalização pegar e você tiver... Nesse caso, a Uber se responsabiliza. A Uber se responsabiliza. Então, então ela dá cobertura para o pessoal andar à margem da lei, é isso? No caso, o argumento deles é o seguinte: a gente ainda não está à margem da lei porque ainda não foi legislado. Então, como não está legislado, eles prestam assessoria jurídica. Então, eles orientam que, no caso de acontecer qualquer eventualidade, que você não tome nenhuma atitude, não preste nenhum depoimento sem entrar em contato com eles e pedir assessoria jurídica. Ponto. Então, quem cuida da parte legal, sim. Quem cuida da parte legal de qualquer problema que você tiver durante o seu trabalho é a Uber. Não sei como está a situação dos carros que estão sendo recentemente apreendidos, porque quando eu saí ainda não tinha começado. Isso aí já é uma fase posterior. E aí é onde eu falei com o pessoal. Na época eu já alertava os motoristas com quem eu tinha contato, falava, olha, toma cuidado porque a Uber é um sistema predatório. O que ela quer é atender 100% da demanda dela. Não interessa se existe um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Então o que eles fizeram? Então você está dizendo que não tem diferença se tiver 200 carros trabalhando para a Uber ou 20 mil carros trabalhando para a Uber? Para ela não faz a menor diferença. O que ela quer é inflar o sistema para garantir que toda demanda, cada pessoa que peça um carro da Uber seja atendida. Porque ela ganha por pedido, ela não ganha por carro na rua. Se ela visa o mercado... Ela visa receber os 20% de todos os Então não há equilíbrio, não há equilíbrio. Então esse sistema realmente, como você disse no início, é um sistema insustentável. É um sistema, ele não se sustenta. Mas vem cá, Bruno, você disse que depois dessas contas todas nós fizemos, quanto lhe sobrou nessa noite que você tinha feito R$700? Nessa noite excepcional eu voltei para casa mais ou menos com R$150. De R$700 você chegou em casa com R$150? A minha parte é trabalhando como segundo Por 14 horas de serviço você conseguiu tirar R$150, que não são dinheiro em espécie, que você vai pegar... Eu vou pegar ainda, que o dono do carro vai receber e ele tem que me repassar. Ou seja, ainda tem que contar com a sorte da Uber depositar, e teve uma semana que atrasou. E ele ser honesto também. E o dono do carro ser honesto e me repassar o dinheiro. Então um negócio totalmente instável. Você não tem nada. Você não tem como ganhar gorjeta, igual a gente ganha no táxi, porque o cara paga o valorizado do cartão. O cara não tem como. Acho que até eles criaram um sistema lá que Bruno, e essa cobrança ela é feita por tempo e distância? É um sistema, na época, o sistema da Uber ele funciona exatamente igual um taxímetro, porém com valores inferiores. Ele tem um valor de bandeirada, ele tem o valor de quilômetro rodado na bandeira 1 e tem o valor de quilômetro rodado na bandeira 2. A diferença que eles têm é a tarifa dinâmica, que é quando, por exemplo, se eu estou aqui e nesse momento na região em que eu estou, está tendo muita demanda, muita gente pedindo Uber, eles aplicam um multiplicador para compensar, ou seja, para atrair os motoristas para essa área para atender essa demanda. Mas então quer dizer que ele joga o preço lá em cima, superfatura em cima do usuário, no caso. Ele gera um incentivo, o usuário tem a opção de pagar. Esse controle desse aplicativo, que basicamente ele funciona como um taxímetro, por tempo e distância. Sim. Existe uma portaria, não vou falar detalhadamente sobre isso aqui, mas existe uma portaria que determina que todo instrumento de peso e medida no Brasil, ele tem que passar por inspeção, né, e ter autorização para poder efetuar cobrança por peso e medida, que aqui no nosso caso é o Inmetro. Nesse caso não, ele é totalmente virtual, ele é um sistema interno virtual. do próprio aplicativo. Acontece essa cobrança por tempo e distância sem o consentimento do Inmetro, no caso, porque tudo acontece dentro do smartphone. Sim. Dentro do aplicativo que é fornecido pela Uber, a única participação do motorista ou do passageiro é que você inicia a corrida. No momento que o passageiro já entrou no carro, você vai arrancar com o carro.
A partir daí, é o localizador GPS do carro que vai determinar o trajeto que você está percorrendo. Ele tem tempo parado também. Assim, é igual um taxímetro. Tempo e distância. Tempo e distância. Ou seja, parou, ele está contando por tempo, está rodando, dependendo do horário, ele está na bandeira 1, bandeira 2. A única diferença é a tarifa dinâmica, que pode existir. Que ela é alterada segundo a demanda. Ela é alterada segundo a demanda, mas também é dada a opção para o motorista, e isso é outra coisa, que tem gente que vai para a Uber e fala assim, mas lá tem tarifa dinâmica. Tá, mas deixa eu explicar uma coisa. Quando o cara pede o carro dele e está com tarifa dinâmica, avisa, olha, esse local está com alta demanda, você vai pagar a tarifa dinâmica. Quer aguardar? A gente te avisa quando a tarifa dinâmica aguardar. 90% vai falar assim, eu quero aguardar. E aí, então o próprio usuário aguarda. O próprio usuário aguarda. Eu carreguei passageiros que vai falar assim, olha, eu estou indo com você para Nova Lima, porque lá não cobra retorno. Porque se cobrasse eu ia de táxi, que é mais confiável. Mas como não cobra, sai mais barato, igual essas corridas. Existem essas conversas dentro do carro, do passageiro assim questionar, hoje, quando eu trabalho questionar de confiança, claro, essas coisas? Alguns passageiros não. Alguns passageiros entram, já está inserido o destino, ele não conversa. Mas tem passageiros, assim como no táxi, que conversam, que perguntam como é que é e tal. E por exemplo, aconteceu... Transmite uma sensação de medo, Bruno? Passageiro, alguns? Não, não uma sensação de medo. A maioria dos passageiros sempre ficou muito satisfeito com o serviço prestado, porque tem uma coisa que é fato, não é discutível. O serviço é superior se você compara o nível dos carros, se você compara o traje, ou seja, a aparência. Sobre essa questão da superioridade, Bruno, você não acha que é prematuro se fazer uma comparação em equilíbrio do sistema táxi e do sistema transporte? Não estou falando de sistema, estou falando de como experiência singular. Ou seja, entre as coisas, tem dois carros parados, um é Uber, um é táxi. O carro Uber, ele transmite para o passageiro uma sensação de exclusividade, ponto, é só isso. Ou seja, não é um carro que ele parou na rua, não é um carro que ninguém está vendo ele dentro do carro, ele entrou na portinha de trás, o motorista está de terno e gravata. Essa sensação, essa parte da experiência, é fato que é melhor. Pela perspectiva do passageiro, ele sempre vai optar, se eu posso ter mais por menos, eu vou querer. Isso é inegável, isso aí não adianta querer discutir, é inegável, sempre vai acontecer. Porém, se você olha pela perspectiva do motorista, o sistema não é sustentável, porque ele está oferecendo um serviço de uma qualidade um pouco maior, não é equilíbrio, porém por um preço muito menor. Não é equilíbrio. O passageiro, no caso o usuário, é satisfatório, mas para o motorista futuramente ele vai entender. É insustentável, a palavra é essa, insustentável. E quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de longo prazo, porque todo mundo que fala que a Uber é melhor, está falando de curto prazo. Hoje eu posso ganhar R$700 uma noite, mas aí... Se comparar o sistema táxi de 90 anos com o sistema que acabou de chegar, é a mesma coisa que você pegar. É a mesma comparação, um velhinho com um recém-nascido, o fator fofura vai sobrepor. Claro, quando chegou ao Waitaxi, eu atendia o Waitaxi nos primórdios da Waitaxi, que ainda não estava 99 e tal, não tinha os outros aplicativos, 100% de corridas que caíam no meu telefone eu conseguia pegar. Então eu falava, o Waitaxi é a melhor coisa do mundo. À medida que foram entrando mais motoristas... Hoje já é mais disputado. Hoje a gente tem que atender 5 para conseguir pegar uma. E o que aconteceu na Uber foi a mesma coisa. No começo, os primeiros motoristas, como o sistema havia demanda e poucos motoristas, eles acharam que era o céu, só que não esqueceram que não chega mais motorista. E a Uber não está preocupada com o motorista. Tanto que o que aconteceu? No momento em que a Patran e a BH Trans, agindo corretamente, começaram a prender os carros da Uber por serviço ilegal, qual foi a primeira coisa? Meteu o UberX no negócio. Meteu o UberX, que os carros não são caracterizados. É mais difícil de identificar. Não tem como identificar, basicamente. E além de não ter como identificar, você tem carros mais antigos, que qualquer motorista tem na garagem da sua casa e pode colocar para rodar na Uber. Pergunta se ela levou em consideração o interesse de quem já tinha feito dívida para comprar um carro da Black. É isso aí, pessoal. Falei aqui com o Bruno. Muito obrigado, viu, Bruno, pelos esclarecimentos. Ó, falei com o Bruno. Esse é o sistema que está querendo nos escravizar. Deixar só a mensagem. Vou lutar, posso ir até para as masmorras, mas não frequentarei essa senzala. Muito obrigado, aquele abraço. E em breve nós voltamos com mais depoimentos para vocês aí de ex-motoristas da Uber. Tchau.